Olá, pessoal! Mercado de trabalho, população economicamente ativa. O que é isso? É a população que se encontra no mercado de trabalho e como ela se distribui pelos diferentes setores da economia. Como que isso é cobrado em uma situação de exercício? Observe o exemplo que damos para vocês. Primeiramente, um texto falando para você da população economicamente ativa, dizendo para você que ela se distribui no setor primário, secundário e terciário, que são setores oficiais de distribuição das atividades, né? E ele vai discutir que nós temos um desenvolvimento de um país que vai alterar a participação nesses diferentes setores. Então dá para você ler o texto, dá uma pausa, lê o texto com calma e entra no questionamento. O que ele nos pede? No Brasil, a distribuição da população economicamente ativa por setores mostra-se de que forma? Aí ele fala, a maior parte da PA encontra-se no setor primário. Item circulado. Lembra do que falamos? Item importante. Evidenciando o caráter agroexportador da economia brasileira. Isso aqui se já elimina. Porque isso aqui é uma realidade do passado até os anos 30, pois de lá para cá o país se transforma em um país urbano industrial. Então você já elimina essa aqui, ó, incoerente. Item B, a população economicamente ativa colocada no setor secundário ultrapassa 50%. Isso também você já vai eliminar, porque o principal setor da economia não é o secundário em número de pessoas, é o setor terciário. Item C, o setor terciário, por concentrar atividades extrativistas, já eliminou, porque isso é do setor primário e não do terciário. Item D, o setor terciário é onde se encontra a maior parte da população economicamente ativa, revelando o crescente importância desse setor na economia. Sim, esse fenômeno é chamado de terciarização, ou seja, a concentração de pessoas no setor terciário, que pode provocar um fenômeno chamado de hipertrofia, que é o inchaço do setor. Então a letra D está coerente. Mas o que está errado no E? Vejamos. O rápido processo de urbanização ocorrido a partir da segunda metade do século XX tornou o setor secundário o maior empregador brasileiro. Olha o que ele fez aqui no item E. Ele repetiu a mesma ideia do item B. Então, os dois você pode eliminar. Lembra a dica que já explicamos anteriormente? Quando a ideia se repete, ora, não tem jeito de ter duas alternativas corretas. Então, normalmente, uma está o quê? Dizendo que a outra também está equivocada. Então, isso exige de você muita atenção sobre a distribuição da população por setores. Aí nós colocamos aí uma tela para você, identificando quais são as atividades de cada setor, o primário, o secundário e o terciário, para que você não se confunda. Então, o principal setor das economias é o quê? É o setor terciário. Quanto mais desenvolvido o país em termos urbanos e industriais, maior será o fenômeno da terciarização. Qual o cuidado que você vai ter? Que, por vezes, esse inchaço do setor terciário pode ampliar o trabalho informal, porque muitas vezes essas economias não conseguem absorver essa mão de obra e ele começa a fazer o quê? Atividades que são chamadas de subempregos, o popular bico, como uma forma de renda alternativa. Porém, se eu não encontro emprego, se transforma na minha renda principal. Então é um problema. Por que é um problema? Porque são atividades que estão à margem do controle do Estado. Logo, o Estado não arrecada, gerando o quê? Uma deficiência econômica que inibe o crescimento do PIB do país. Cuidado que você vai ter. Olha a pegadinha dos vestibulares. Às vezes o exercício me fala disso, ó. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O que eu devo ter atenção? Eu estou falando das esferas de atuação. Do que é público, primeiro setor, do que é privado, segundo setor, e do que é sociedade civil atuante. Onde eu tenho o quê? O terceiro setor. É quando a sociedade civil, de forma organizada, assume para si o papel de exercer uma determinada função. Exemplo maior,
as organizações não governamentais que atuam em áreas sociais, ambientais e etc. Então, não confundir setor primário, secundário e terciário com primeiro, segundo e terceiro setor. Setor primário, secundário e terciário, estou falando de como se distribui a população que se encontra no mercado de trabalho, chamada de economicamente ativa. Agora, quando eu falo de primeiro, segundo e terceiro setor, é o âmbito de atuação do que é público, privado e o que é sociedade civil. Esclarecedor, né? Para não confundir no vestibular. Mas eu ainda estou perdido. Tenho certeza. Você ainda não está inscrito no nosso canal, ainda não viu as aulas teóricas, mas isso vai acabar em 1 segundo. É só você se inscrever e assistir todas as aulas, comentar, fazer seus pedidos de temas que gostaria de trabalhar aqui com você, que eu vou trabalhar, ok? Grande abraço e até a próxima.